J. Stephen Hawking, um cientista cuja imagem, confinada a uma cadeira de rodas e a um sintetizador de voz, acabou se tornando um símbolo da própria persistência humana diante do impossível. Em março de 2018, quando sua morte foi anunciada aos 76 anos, o mundo parou. Não apenas porque desaparecia um dos maiores físicos teóricos desde Einstein, mas porque a história daquele homem tinha se transformado num raro ponto de convergência entre ciência, cultura popular e imaginação coletiva. Hawking havia se tornado um ícone global, capaz de transformar teorias sobre buracos negros, singularidades e o início do universo em algo que atravessava fronteiras acadêmicas e alcançava milhões de pessoas. As homenagens que surgiram imediatamente após sua morte não refletiam apenas respeito, mas também um certo espanto coletivo. Como alguém que recebeu aos 21 anos o diagnóstico de uma doença degenerativa que normalmente concede apenas alguns anos de vida, conseguiu não só sobreviver por mais de 4 décadas, mas redefinir nossa compreensão do cosmos. A esclerose lateral amiotrófica a ela progressivamente o paralisou, até tirar sua fala, sua mobilidade e quase toda a autonomia física. Mas enquanto o corpo se fechava, a mente se expandia para regiões da física onde poucos ousaram entrar. Era o paradoxo Hawking, um corpo que se apagava, enquanto o pensamento escapava aos limites do próprio espaço-tempo. Na juventude, ele não parecia destinado à grandeza. Tinha dificuldades para ler e colegas de escola chegaram a apostar que ele não chegaria a nada. Mas a ciência tem seus próprios caminhos, e em 1959, aos 17 anos, Hawking entraria para a University College, Oxford. A partir dali, sua trajetória seria marcada por uma ascensão intelectual impressionante, culminando no posto de professor lucasiano de matemática em Cambridge, a mesma cadeira ocupada um dia por Isaac Newton. Cada etapa dessa jornada parecia contrariar expectativas médicas, estatísticas e até biológicas. Hawking se tornaria literalmente uma mente contra o tempo. Ao longo das décadas seguintes, ele não apenas produziu resultados científicos essenciais para a física teórica, como os teoremas de singularidade, o teorema da área, a radiação Hawking e a proposta do universo sem fronteiras, como também conseguiu, de forma quase única, transformar ideias extremamente complexas em narrativas acessíveis ao grande público. Breve História do Tempo se tornaria um fenômeno editorial global e abriria caminho para sua figura transcender o ambiente acadêmico, alcançando a cultura popular. Ele se tornou presença constante em documentários, entrevistas, debates públicos e discussões filosóficas sobre o destino da humanidade. Mas além da celebridade, havia o cientista, que questionava a própria estrutura da realidade. Sua obra desafiava as fronteiras entre relatividade geral, termodinâmica e física quântica, campos que, até hoje, resistem a uma unificação completa. Hawking propôs que buracos negros não eram totalmente negros. Sugeriu que o começo do universo talvez não tivesse um antes. Levantou questões profundas sobre a perda de informação e sobre o que significa existir num cosmos regido por leis que ainda não compreendemos totalmente. A tese central deste vídeo parte justamente dessa interseção entre vida e ciência. Stephen Hawking não estudou apenas buracos negros. Ele transformou a forma como pensamos sobre o tempo, o início do universo e as próprias leis que governam a realidade. A história que vamos contar agora atravessa doença, genialidade, colapsos gravitacionais, radiação térmica, fronteiras cosmológicas e a força surpreendente de uma mente que se recusou a desistir. E se no fim das contas, Hawking não estivesse tentando apenas compreender o universo, mas também mostrar o quanto ainda desconhecemos sobre nós mesmos?
Essa é a pergunta que ficará como sombra nesta introdução, e que tentaremos responder ao longo deste vídeo. Stephen William Hawking nasceu em 8 de janeiro de 1942, na cidade de Oxford, exatamente no aniversário de 300 anos da morte de Galileu Galilei, um detalhe simbólico frequentemente lembrado em sua trajetória. Sua infância, porém, não anunciava que ele se tornaria uma das mentes mais influentes da história da física. Em entrevistas e depoimentos, Hawking relatou que não aprendeu a ler adequadamente até os 8 anos de idade, e colegas chegaram a apostar que ele jamais teria uma carreira de destaque. Esses elementos iniciais ajudam a entender a construção de um personagem improvável, um gênio tardio, que parecia desafiar as expectativas desde cedo. Sua família era intelectual e estimulava a curiosidade, mas o jovem Stephen não se destacava como aluno exemplar. Pelo contrário, gostava mais de desmontar objetos, construir pequenos sistemas mecânicos e imaginar estruturas complexas do que propriamente seguir o roteiro tradicional da escola. Foi nesse ambiente, entre o ceticismo de professores e o incentivo doméstico, que Hawking desenvolveu um senso precoce de desafio e experimentação. A mente inquieta, que mais tarde cruzaria as fronteiras da cosmologia quântica, já estava lá, operando de forma silenciosa, aguardando o momento certo de se revelar. Ao final da adolescência, o brilho intelectual enfim começou a aparecer de forma evidente. O garoto que demorou a aprender a ler ingressou na University College, Oxford, com apenas 17 anos, um feito reservado a pouquíssimos estudantes. Esse salto marcou o início da transição entre o jovem considerado relaxado demais para os padrões acadêmicos e o futuro físico que abriria caminhos inéditos na compreensão dos buracos negros. Em Oxford, Hawking iniciou os estudos em física, concluindo o curso em 1962. O jovem estudante descobriu cedo que tinha aptidão extraordinária para lidar com conceitos altamente abstratos, mas também deixou claro que não gostava de tarefas repetitivas ou exercícios mecânicos. Ele preferia pensar a física como um desafio intelectual amplo, movido por ideias, hipóteses e modelos mentais, uma característica que definiria sua carreira científica. Depois da graduação, Hawking ganhou uma bolsa para realizar o doutorado na Universidade de Cambridge, sob orientação de Denis Sciama, uma das figuras mais importantes no desenvolvimento da cosmologia moderna. Sciama era conhecido por incentivar abordagens ousadas, e essa abertura criativa foi essencial para que Hawking encontrasse o seu próprio estilo de pesquisa: rigor matemático combinado com intuição física profunda. O ambiente de Cambridge, na década de 1960, também era fértil para discussões sobre relatividade geral e sobre o verdadeiro significado das singularidades previstas pela teoria de Einstein. Havia debates intensos sobre se singularidades eram apenas artefatos matemáticos ou entidades realmente inevitáveis no universo. Esse contexto exerceu forte influência no jovem doutorando, orientando-o para o tema que se tornaria central em sua carreira: a interseção dramática entre gravidade extrema, geometria do espaço-tempo e os limites da própria física. Assim, quando obteve seu PhD em 1966, Hawking já era visto como uma mente promissora. Ele não havia apenas absorvido a tradição da cosmologia, tinha começado a questioná-la, empurrando suas fronteiras. O momento mais decisivo e dramático da vida de Hawking ocorreu aos 21 anos, quando os primeiros sintomas da esclerose lateral amiotrófica começaram a surgir. A coordenação motora falhava,
quedas se tornavam frequentes e os médicos finalmente concluíram o diagnóstico. Hawking tinha uma doença degenerativa, progressiva e incurável, que tipicamente leva o paciente à morte em poucos anos. Essa informação abalou profundamente o jovem físico, que na época ainda buscava compreender qual seria o seu futuro acadêmico. A notícia provocou uma crise intensa. Hawking relataria que naquele período se viu diante de uma espécie de colapso pessoal, sentindo que tudo havia acabado. A medicina não oferecia esperança de cura ou estabilização significativa, e sua perspectiva de vida era estimada em pouco tempo. Mas em vez de desistir, Hawking encontrou, quase paradoxalmente, um estímulo para seguir adiante. Ele dizia que a consciência da própria mortalidade o fez perceber que havia muito a fazer em pouco tempo. Esse diagnóstico, que poderia ter destruído qualquer vocação científica, acabou moldando sua filosofia de vida. A doença avançava, mas ao mesmo tempo, Hawking ganhava uma clareza extraordinária sobre suas prioridades. Ele encontrou motivação não no corpo, mas na mente, no desejo de entender o universo antes que o tempo se esgotasse. Essa combinação singular de urgência e obstinação daria origem a uma das carreiras científicas mais marcantes do século. A vida pessoal de Hawking, mesmo com as dificuldades físicas, foi marcada por afetividade, vínculos familiares e episódios de superação que adicionam profundidade à sua trajetória. Em 1965, ele se casou com Jane Wilde e juntos tiveram 3 filhos, 2 nos anos 60 e 1 no início dos anos 70. A relação entre Hawking e Jane se tornaria mundialmente conhecida pela complexidade emocional e pelo papel fundamental que ela desempenhou no apoio ao cientista durante as décadas em que sua condição se agravava. Um evento decisivo aconteceu em 1985, quando Hawking sofreu uma pneumonia grave. Ele precisou de traqueostomia, o que resultou na perda total da fala. A partir dali, passou a depender de um sintetizador de voz, um dispositivo que se tornaria parte inseparável da sua identidade pública. A tecnologia permitiu que Hawking continuasse palestrando, escrevendo e debatendo, compondo uma imagem ao mesmo tempo vulnerável e extraordinária. Um cientista que falava através de uma máquina, mas cuja mente continuava plenamente ativa. Mesmo com limitações físicas severas, ele se recusou a abandonar a pesquisa e a divulgação científica. Sua rotina de trabalho, mantida com auxílio de assistentes, revelava uma disciplina forte e uma coragem incomum. O homem preso ao corpo debilitado mostrava ao mundo a capacidade de superação que marcaria todo o seu legado. No final da década de 1960 e início dos anos 1970, Hawking começou a se destacar especialmente pelos estudos sobre estrutura do espaço-tempo em condições extremas. Ele se envolveu profundamente com o trabalho de Roger Penrose, matemático britânico conhecido por formular teoremas sobre singularidades gravitacionais. Juntos, Penrose e Hawking reformularam a compreensão científica sobre como e por que as singularidades surgiam na teoria de relatividade geral. Os teoremas desenvolvidos por ambos demonstraram que, sob condições físicas razoáveis, singularidades não eram aberrações matemáticas, eram inevitáveis. Essas descobertas tinham implicações abrangentes. Significavam que, quando matéria suficiente se concentrava em um volume pequeno, o espaço-tempo sofre uma curvatura tão extrema que qualquer trajetória possível, qualquer caminho que uma partícula ou observador poderia seguir, termina abruptamente. Essa é a essência do conceito de singularidade: caminhos incompletos, densidade infinita e um colapso geométrico que desafia a nossa capacidade de descrição. Em 1973, Hawking publicou, em parceria com Ellis, o livro The Large-Scale Structure of Space-Time, obra que consolidaria muitos dos avanços matemáticos feitos ao longo da década anterior. O livro se tornou referência absoluta para quem estuda relatividade geral e cosmologia, oferecendo um arcabouço robusto para a análise de singularidades e horizontes de eventos. Ao longo daquele período,
Hawking já preparava o terreno para sua contribuição mais famosa, a ideia de que buracos negros, quando considerados sob a ótica da mecânica quântica, não eram completamente negros. A interseção entre relatividade e física quântica, duas teorias que até hoje não se reconciliam plenamente, se tornaria o campo de batalha intelectual onde Hawking produziu algumas das ideias mais influentes de sua carreira. Os primeiros trabalhos mostravam um cientista capaz de mesclar rigor matemático com imaginação teórica, sempre buscando compreender a natureza profunda do universo. Ele não tinha apenas talento técnico, tinha visão, e essa visão o guiaria rumo a descobertas que transformariam a física moderna. Se você chegou até aqui, é porque curte explorar os mistérios do universo tanto quanto a gente. Então não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui no Estúdio Quântico, ciência e música se encontram em conteúdos que despertam a mente e inspiram a alma. Confira os vídeos que estão nos cards finais, tem muita coisa boa te esperando.